Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo se gosta do canal, se curte os relatos de Maledite, deixa o seu like, ok? Não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de abril disponível com o tema Anjos, não perca a sua. Tem tem coisas muito legais nessa caixa, tá? Tem turíbulo, tem que vem com já vem aqui o kitzinho todo para você fazer sua defumação, o carvãozinho, o incenso de... Meu Deus, tá fugindo. De mirra, Estou sem cabeça. Resina, tem quadrinho de São Miguel, tem vela com sal grosso, tem chocolate, tem anil, tem escapulário. Olha, tá muito legal, tá bom? Vamos então pro relato de hoje, que relato de Maledite geralmente é longo e este é um deles. Não tem título esse relato, tá? Mas a hora que eu terminar de ler, eu vou ter uma ideia mais ou menos do que se trata e aí eu coloco no título aqui, na capa, enfim, porque agora é só mais um relato de Maledite, por enquanto, tá? Vamos ver do que se trata. Deem títulos, tá, os relatos, pra gente já ter uma noção mais ou menos sobre o que é. Mas vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 36 anos e conheci o canal há algumas semanas apenas, por meio do podcast Inteligência Limitada, que vocês participaram alguns meses atrás. Estou amando os relatos. Muito obrigada. Vamos lá, vamos começar. Todos os nomes já estão trocados e os anos precisam ser expostos para melhor entendimento. Ok. Adolescência. O ano era 2002. Eu tinha os meus magníficos 15 aninhos. Estava no auge, mas eu era meio rebelde. Nessa época eu namorava às escondidas com um rapaz com então 17 anos, que chamarei aqui de TJ. Minha família não aceitava esse namoro, pois o TJ não estava muito interessado com a Hora do Brasil. Não estava muito interessado com a Hora do Brasil, sabe? Ele não estudava, não trabalhava, vivia a Deus dará. A minha família possuía comércios, eram muito trabalhadores. Meu pai é um ótimo pai até hoje. Sempre foi um homem dedicado, de correr atrás. Nunca nos faltou nada. Nesse meio tempo, chegou um rapaz do Nordeste com os seus magníficos 18 anos, que chamarei aqui de Lorenzo. Ele chegou para trabalhar na empresa da minha família. Alguns parentes dele já eram funcionários na empresa também. No início, eu não tinha ido muito com a cara dele, não. Mal nos falávamos. A mudança, o embuste e a maledite. São pequenos títulos aqui, subtítulos, tá? Agora estamos em 2003. Nesse ano, o meu pai, a fim de me afastar do TJ, comprou uma casa em um bairro muito distante. Bairro esse que eu já conhecia desde criança, pois muitos dos meus parentes moravam nesse bairro desde sempre e nos mudamos após a reforma da casa. Eu quase morri com essa mudança, eu chorei muito, pois eu ficaria distante do TJ. Bom, passaram-se os dias, eu fazia de tudo para ter contato com o TJ, conseguia mandar recado por alguns amigos com quem tinha contato, pois nessa época eu tinha celular, só que o TJ não. E devido à falta de contato, pouco esforço do TJ também para falar comigo, eu fui me desligando dele, conhecendo outras pessoas e conheci o bendito do embuste, meu ex-marido. Com o embuste me envolvi ainda em 2003. Começamos a namorar e com 2 anos e meio de namoro, eu engravidei. Minha filha nasceu em 2006. Nesse mesmo ano, fomos morar juntos. Daí vivemos tempos complexos, um relacionamento conflituoso desde o início e cheio de traições da parte dele. Éramos muito novos, não estávamos preparados para constituir família. No total foram 10 anos de relacionamento entre namoro e morando juntos. Em 2005, o Lorenzo tirou férias, viajou para sua cidade natal, passou um tempo por lá, pois suas férias estavam acumuladas. Alguns meses depois que Lorenzo já estava no Rio de Janeiro, é isso? Maledite, com quem ele já havia tido um relacionamento tempos atrás, veio para o Rio de Janeiro, pois havia reatado o relacionamento e resolveram juntar os panos. Então, eu estava grávida
Então eu estava grávida, me casei e Lorenzo iniciava uma vida a dois, tudo na mesma época. Iniciando na empresa. Bom, em 2008 comecei a trabalhar na empresa da família. Minha filha já tinha 2 anos e ficou aos cuidados de uma cuidadora. A empresa ficava no bairro antigo onde morei. Lorenzo ainda trabalhava e morava por lá. Era gerente de uma das lojas, enquanto eu fui trabalhar na outra loja que não era muito distante. Porém, nos víamos todos os dias, pois sempre passava por lá, tomava um cafezinho e seguia para o meu posto. Nesse mesmo ano, no final do ano, a Maledite do Lorenzo começou a trabalhar comigo. Mas até aí tudo bem. Era para ser só temporário, mas ela foi contratada para trabalhar fixamente no início de 2009. Eu fiquei de boa, eu precisava mesmo de ajuda. A Santa Maledite e as qualidades do Lorenzo. Nunca fomos amigas, Maledite e eu, apenas colegas de trabalho. Eu até tentei ser amiga dela, mas nunca me senti à vontade. Já com o Lorenzo, eu me entendia muito bem. Era bem diferente de quando nos conhecemos alguns anos atrás. Lorenzo era uma boa pessoa, ele era honesto, sempre foi preocupado em fazer o seu trabalho, também muito dedicado à família, típico daqueles carinhas que saem do seu estado procurando melhorar de vida em prol dos pais e dos irmãos. Em prol dos pais e dos irmãos que eles deixam por lá, entende? Descobri por Maledite mesmo que antes do Lorenzo chegar na cidade de férias, a mesma estava se envolvendo com um cara casado e que quando viu Lorenzo logo fez questão de se aproximar dele. Descobri por Maledite mesmo, antes do Lorenzo chegar na cidade de férias, que ela, Maledite, estava se envolvendo com um cara casado e que, não sei agora se foi ela ou ele, quando viu Lorenzo, logo fez questão de se aproximar dele. Mas antes deles começarem a namorar, sério, enfim. Nessa época, Maledite era muito rebelde, assim como eu era na minha adolescência. Só que eu notei que a vida dela pro Rio de Janeiro, é isso? Foi algo resolvido às pressas. A vinda dela pro Rio de Janeiro foi algo resolvido às pressas. Parecia que havia uma falsa impressão de que Lorenzo estava muito bem de vida. Não foi nada feito por amor, sabe? E a família dela parecia um pouco insatisfeita com a família dela, da Maledite, parecia um pouco insatisfeita com ela, pois Maledite não era nem maior de idade e permitiram que ela viesse para tão longe. Enfim, convivendo com a Maledite. Trabalhávamos juntas, como eu havia mencionado, sem nenhum tipo de problema. No entanto, a galera que trabalhava nas lojas ao redor parecia não gostar muito de mim. Eu achava muito estranho isso, pois eu não tratava ninguém mal, mas também não vivia abrindo os dentes para todo mundo. Afinal, ali era o meu trabalho, eu precisava levar a sério. Sempre que alguém novo aparecia na área, Maledite fazia logo amizade. E logo essas pessoas se mantinham afastadas. Eu me sentia incomodada, porque ninguém gosta de ser ignorado. E nessa época eu estava muito para baixo já. Cheia de problemas no relacionamento, me sentia sozinha. Às vezes precisava muito conversar e sem muita opção. Muito de vez em quando eu conversava com a Maledite sobre os meus problemas conjugais. E sempre que podia eu desabafava bastante com o Lorenzo. Os desabafos de Lorenzo. Assim como eu sempre conversava e desabafava com ele, ele fazia o mesmo comigo. Pois bem, em uma de nossas conversas, Lorenzo desabafou que Maledite tinha feito pela segunda vez uma dívida grande em seu cartão, pois não estava pagando as faturas quando ele lhe dava o dinheiro para fazer o pagamento total do valor, pagando somente o mínimo, fazendo com que as dívidas virassem uma bola de neve e que não sabia o que fazia com o resto e ele não sabia o que ela fazia com o resto do dinheiro. Detalhe, ele sempre pagava qualquer coisa que ela comprava. O dinheiro não era para pagar nada que ela tivesse precisando. Detalhe é que ele sempre pagava qualquer coisa que ela comprava.
O dinheiro não era para pagar nada que ela tivesse precisando e reclamou em seguida que a Maledite era irresponsável, não se importava muito com a organização financeira ou da própria casa. Também mencionou que ela não se cuidava, estava muito acima do peso, que ele já havia pago até a academia para ela, mas ela não estava nem aí para nada. E isso tudo o aborrecia. Lorenzo parecia muito insatisfeito, muito chateado com as atitudes dela. Confessou que já não vivia muito bem há algum tempo. No entanto, para Maledite, ela era a mulher perfeita. Cozinhava muito bem, era casada com um cara muito gente boa, que ela julgava cuidar muito bem dela e ela dele, e por isso não corria riscos de perdê-lo. Afinal, foi ele quem a trouxe para viver com ele, então ele tinha que cumprir o seu papel. Tudo fachada. Rindo das desgraças alheias. Percebi que toda vez que eu conversava com a Maledite sobre o meu casamento, ela parecia ficar bem com as minhas frustrações. Eu sentia um ar de felicidade vindo da parte dela. Uma soberbaria, é isso? Sabe? Do nada exaltava sua vida e seu relacionamento. Tinha umas atitudes estranhas, tipo quando algumas meninas, funcionárias da loja ao redor, vinham até a loja nos cumprimentar. Quando essas funcionárias vinham até a loja nos cumprimentar, ela rapidamente me ignorava e fazia festa ao vê-las, falando em códigos com elas. Eu mesma só dizia um boa tarde, tentava ignorar aquela puxação de saco e muitas vezes saía até de perto e ia conversar com outra pessoa. Não demorava muito para o show acabar, pois a intenção era mostrar que ela era querida e que todos eram seus amigos. Era uma provocação, na verdade. Com o passar do tempo, desconfiava de que ela não queria me ver bem e fui criando um ranço dela. Embuste vacilando. Enquanto isso, como já era de costume, o meu embuste estava aprontando todas. Descobri que ele estava de envolvimento com alguém. Deu a maior confusão, como sempre, e ele saiu de casa. O embuste passou na casa do Lorenzo e da Maledite na parte da noite e pediu para que eles guardassem uma mochila para ele. Nesse dia, o embuste passou a noite na balada e no dia seguinte, assim que cheguei para trabalhar, Lorenzo me contou tudo. Me aconselhou a me afastar dele, dizendo que ele não era para mim. Eu fiquei destruída. No fundo, eu já sabia disso, né? E que a única saída mesmo era me separar de vez. Todos já sabiam dos conflitos, das idas e vindas, das brigas, das traições. As pessoas que gostavam de mim sempre me aconselhavam a deixá-lo partir para o nosso próprio bem, mas eu não conseguia tomar essa atitude. Quando cheguei na outra loja, lá estava a Maledite, toda sorridente, como se não soubesse de nada. Ela estava feliz, bem diferente do Lorenzo, que parecia se preocupar. Eu extremamente triste e ela contando vantagens do seu relacionamento, como se tivesse jogando na cara que ela tinha um casamento perfeito. Mal sabia ela que Lorenzo estava de saco cheio de tudo aquilo também e só continuava com ela porque não tinha coragem de tomar uma atitude. O destino pregando peças. Lorenzo e eu nos aproximamos muito no decorrer dos anos. Conversávamos muito pelo MSN à noite. Isso se tornou rotineiro e eu passei a querer estar sempre com ele. Os cafezinhos na loja que ele trabalhava eram mais demorados. Eu ficava lá enrolando de propósito, também para ficar o máximo possível distante da Maledite. E sempre havia um assunto interessante para contar. Sempre um carinho dele para comigo e eu me sentia acolhida. Por consequência dessa amizade muito próxima, passei a alimentar um sentimento que ia além. Mas tínhamos compromissos, então eu não podia passar de uma amizade. Lorenzo me contou em uma certa conversa pelo MSN que desde o começo ele tinha um interesse por mim. Mas como eu era uma adolescente muito rebelde, ele preferiu ficar na dele. Depois viu suas chances desaparecerem quando eu me mudei e comecei um relacionamento. Piorou ainda mais quando eu engravidei. Sem muito o que fazer, ele seguiu a vida e nunca falou nada sobre isso. Eu fiquei mexida com essa revelação e disse: poxa, tudo poderia ter sido tão diferente se a gente tivesse se entendido naquela época.
Minha obsessão pelo casamento falido. Apesar dos apesares, eu continuava insistindo na minha relação com o meu embuste. Toda vez que ele ia embora, eu surtava. Eu queria que ele voltasse a todo custo. No fundo, eu já não gostava mais dele, mas eu não conseguia me desvencilhar. Parecia presa na rotina, uma dependência emocional. Certa vez, o embuste aprontou de novo e mais uma vez saiu de casa e eu fiquei abalada. No trabalho, todos percebiam a minha tristeza e tentavam me dar apoio. Maledite, sem nenhum tipo de empatia, contou logo que a irmã dela também estava se separando e queria vir para o Rio passar um tempo na casa dela. Guardem essa informação. Contou com entusiasmo e em um tom de deboche falou: "Pois é, parece que tá todo mundo no mesmo barco. Ai, ai, vou até sair de perto." E saiu logo em seguida carregando um sorriso maléfico no rosto. Eu fiquei muito chateada com o comentário desnecessário. Observação: o irmão do Lorenzo também tinha acabado de se separar e um colega que trabalhava na loja de frente, que não valia nada, assim como o embuste, também estava em processo de separação e a esposa dele estava muito mal. Eu já conhecia esse sentimento. O que não era impossível aconteceu. Pessoal, não me julguem, maledite. Só quem sabe onde o calo aperta é quem está calçando os sapatos. Não agimos certo, fato. Mas Lorenzo e eu começamos a nos envolver. Estávamos tão próximos que não tinha como evitar. E também não queríamos parar. Então, num momento de fraqueza, sem querer justificar o injustificável, deixamos acontecer naturalmente e ficamos. Seguimos nos completando quando estávamos juntos e incompletos quando voltávamos à nossa realidade. Ele sem coragem de colocar um ponto final em seu relacionamento falido e eu na minha insistência em ficar com alguém que não queria estar comigo. Esse foi o nosso erro, medo e falta de coragem. Separação de Lorenzo. Apesar de estarmos juntos, eu não tinha intenção de me separar do embuste. A minha dependência emocional não permitia. Foi quando Lorenzo anunciou que iria terminar tudo com Maledite. Eu fiquei assustada. Eu disse para ele que pensasse bem, que eu não tinha os mesmos planos. Eu tinha uma filha, eu tinha compromissos, etc. Mas ele falou que não estava fazendo nada por mim, e sim por eles. Que ele não esperava que eu fizesse o mesmo. Só queria poder se sentir livre e em paz. Maledite, por sua vez, surtou, não aceitou a separação. Lorenzo contou que no dia que comunicou a separação, ela fez um escândalo, quebrou as coisas, chorou muito, implorou, mas ele não voltou atrás. Tentou acalmá-la, disse que não tinha mais como seguirem em frente. No dia seguinte, após o trabalho, voltaram a conversar sobre a separação que ela não queria aceitar de forma alguma. Ele perguntou se ela queria voltar para a cidade dela ou ficar na casa. Ela implorou mais uma vez e ele mais uma vez disse que não dava mais. Paciente, no outro dia ele perguntou mais uma vez, pois ela não respondia, apenas chorava. E dessa vez ela disse que não iria embora. Então ele disse que ele sairia. Com raiva. Com raiva, Maledite deu um chute em Lorenzo, que se esquivou, e ela acertou uma pedra de mármore que estava atrás deles, encostada na parede, e essa pedra caiu no pé dela. Correram para a emergência, ela quebrou o dedo e teve que engessar o pé, o que fez com que fosse adiada a separação mais uma vez, pois ele não podia deixá-la naquele momento. Lorenzo estava exausto e infeliz. Maledite não foi mais para a loja. Outra menina entrou no lugar dela, e eu dei graças a Deus que ela tinha saído de vez, pois estava insustentável a presença dela ali. A verdade veio à tona. Com a saída de Maledite da loja, o ambiente ficou leve. As pessoas começaram a se aproximar mais de mim e descobri muitas coisas, inclusive que ela fazia minha caveira. Por isso as pessoas não gostavam de mim. Ela falava coisas horríveis ao meu respeito, que eu era antipática, que eu era preguiçosa, que só ela que mantinha a organização da loja, e até me chamou de preconceituosa, dizendo para uma conhecida, que é lésbica, que eu não gostava dela por conta disso.
Oxe, Ana, nunca falei nada sobre isso com ela e eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tenho amigos homossexuais até hoje. Fiquei furiosa com tudo que ficava sabendo aos poucos. De fato, Maledite não tinha boas intenções comigo. Agia com falsidade sempre e tinha inveja por eu ser a filha do patrão dela. Debochava dos meus problemas, se alegrava com a minha tristeza, me chamava de corna pelas costas e eu, no início, achando que podia contar com ela. A separação definitiva. Maledite se recuperou. Lorenzo voltou a falar sobre a separação. Disse que deixaria tudo para ela e sairia da casa. Embora tenha sido tudo comprado com o suor dele, ele só queria a paz dele e ainda deu 3 mil reais para ela recomeçar. Maledite resolveu voltar para a cidade dela, vendeu tudo que tinha na casa. Algumas semanas depois ela partiu para sua cidade. Lorenzo, com todo o seu alívio nítido no rosto, retirou a aliança do dedo na minha frente e disse: "Graças a Deus acabou. Agora sim eu tô livre." Eu fiquei preocupada e com muito receio de que ele tenha tomado uma decisão errada, e eu fiquei me sentindo culpada, mas ele deixou claro que isso aconteceria cedo ou tarde, estando comigo ou não. 2 meses depois, Maledite voltou, tentou uma reconciliação. Lorenzo não aceitou. Sem sucesso. Dias depois, Maledite viajou para São Paulo e por lá ficou de vez. Mas monitorava os passos de Lorenzo por meio das irmãs dele, que lhe contavam tudo o que se passava com ele. Minha vez. Eu acabei me afastando um pouco do Lorenzo, principalmente por não estarmos mais no mesmo barco. Eu estava muito confusa com a minha vida e não queria atrapalhar o recomeço dele. Pensei que seria o fim da nossa história. Quase um ano depois, agora em 2013, minha vez chegou e coloquei um ponto final na minha relação com o embuste, que não tinha perspectiva nenhuma de mudança. E dessa vez eu que pedi para que ele saísse da minha casa. E mesmo assim, fiquei com o coração na mão. Mas sabia que uma hora isso passaria. Eu fiquei com tudo, porque era meu mesmo. A maioria das coisas fui eu que comprei. A casa era minha e o embuste saiu com as coisas dele. Ainda quis arrumar uns conflitos comigo. O tempo passou. Lorenzo e eu ficamos juntos, esperamos a poeira baixar e em 2014 assumimos o namoro. Uns gostaram, outros não. Inclusive uma das irmãs dele, que também é uma maledite, ficou mega insatisfeita com isso. Meu embuste declarou guerra de um lado, a maledite declarou guerra do outro. Lorenzo e eu fizemos os egípcios e seguimos em frente. Ações da maledite, o lado espiritual da coisa. Mais tarde, soube por um familiar de Lorenzo que Maledite havia feito algo para ele na época que voltou para a cidade dela, pois ele havia visto ela e a irmã saindo de um centro. Irmã essa que já tinha costume de fazer esse tipo de coisa, como fez para recuperar o casamento naquela época que estava se separando e queria vir para o Rio, lembram? Viviam um inferno no casamento, mas estavam casados. Depois que assumimos o namoro, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenos conflitos passaram a fazer parte da relação. Lorenzo sentia-se menos disposto quando tínhamos momentos íntimos. Minha autoestima ficou muito baixa por achar que ele não sentia mais atração por mim. Alimentei o pensamento de que ele só estava comigo por interesse, já que eu era filha do patrão dele. Tudo isso passou a ter relevância quando eu soube por terceiros que um familiar dele disse que Lorenzo era esperto e estava fazendo pé de meia dele. Me afastei um pouco dele, eu ia menos em sua casa e ele se tornou muito ciumento, como se não confiasse em mim. Não estávamos mais nos entendendo. No entanto, nos gostávamos muito e sempre lutávamos por nós. Sempre nos reaproximávamos de alguma forma. Reaparecimento de TJ. Em 2019, já morando com Lorenzo desde 2017, em meio a uma crise dessas que Lorenzo e eu enfrentávamos de vez em quando, TJ surgiu no meu Facebook com uma conta fake, curtindo as minhas postagens, comentando, enviou solicitação de mensagem. Eu estranhei. Quem poderia ser? Logo ele me revelou quem era, após eu ameaçar de bloquear. Surpresa! Começamos a conversar.
colocar as novidades em dia. E foi assim por 2 dias, o suficiente para o caos se instalar na minha vida. Quando decidi encerrar a conversa por notar que ele estava levando para um outro lado, TJ surgiu com uma conversa dizendo que era o pai da minha filha mais velha e que eu havia escondido esse tempo todo. Ao envolver a minha filha, eu fiquei desesperada, pois nada daquilo era verdade. Peraí, a filha era do embuste, é isso? Agora fiquei confuso. É verdade. Peraí, ele surgiu com uma conversa dizendo que era o pai da minha filha mais velha e que eu havia escondido esse tempo todo. Ao envolver a minha filha, eu fiquei desesperada, pois nada daquilo era verdade. Com certeza, TJ estava louco. A mãe dele se envolveu, disse achar a minha filha muito parecida com ela e a família dela, com ela e com a família dela, e que acreditava que era realmente a filha do TJ. Gente, aí ela falou a mesma coisa que eu. Gente, não acreditava que aquilo estava me acontecendo. Eu fiquei em pânico. Eu dei parte deles na polícia. Olha, foi uma confusão doida. Minha filha mais velha não era filha dele e eu não tinha nem dúvidas disso, pois nasceu 3 anos depois do nosso término, tempo que nunca mais havia tido contato com ele. Olha, só Deus mesmo para me acalmar nesse momento. A mãe do TJ é mãe de santo e me ameaçou. Disse ser uma pessoa raspada pro santo, protegida pelos guias dela e que as coisas dela eram resolvidas com eficiência. Falou um monte de coisa que me deixou assustada, mas eu ignorei. Mandei que eles solicitassem na justiça um exame de DNA e ficaria aguardando a intimação. Bloqueei todos e ainda excluí a minha conta do Facebook em seguida. Até hoje eu tenho pavor de Facebook. Atualmente. Bom, gente, este ano Lorenzo e eu completamos 10 anos juntos. Temos uma filha de 2 anos. Lorenzo é um ótimo pai e para minha filha mais velha também. Mesmo com todos esses anos, ainda sentimos os reflexos dos pauzinhos que mexeram para nós. A Maledite vive em São Paulo. Se casou e teve uma filha. Deve me odiar até hoje. E sua família também, é claro. Eu compreendo. Embuste está casado, tem mais 2 filhas e não dá muita atenção para nossa filha. TJ e a mãe sumiram. Todos acreditam que eles queriam dar um tipo de golpe na gente. De tempos em tempos, Lorenzo e eu enfrentamos grandes tempestades. Estamos bem e do nada surge uma divergência sem procedência. São fases complicadas, principalmente na minha psique. Eu amo Lorenzo e esse sentimento é recíproco. Porém, eu me tornei uma pessoa muito mais difícil de lidar. Autoestima baixa, cheia de conflitos psicológicos e emocionais e, infelizmente, as pessoas ao meu redor sofrem as consequências quando eu estou em crises. Alguns anos atrás eu recebi o diagnóstico de depressão, mas nunca tratei. Tenho conhecimento que preciso de ajuda, porém há uma grande resistência. Eu tenho certeza que o que acontece comigo hoje é fruto de trabalho feito, principalmente pela mãe do TJ. Já tive revelações de que há uma constante guerra espiritual dentro de mim. Eu acredito, porém sem forças para ir contra tudo isso. Espero algum dia conseguir me livrar dessa situação. Termino por aqui o meu relato de Maledite. Obrigada, Ana, por ter lido esse relato enorme, mas como são 2 situações dentro de uma só, precisava contar com detalhes. Sigo maratonando o canal, curtindo muito os relatos. Sucesso para vocês e a todos os assombrados por aqui. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. É maleditaiada, né? Tente encontrar forças, não sei de onde, mas peça ajuda por isso para reverter, para começar a se tratar. Isso é reversível, mas você precisa se levantar. Dar o primeiro passo, se levantar e ir atrás para as coisas melhorarem, né? O amor você já tem aí, né? Entre vocês, apesar dos pesares, isso já ajuda muito a fortalecer. Ok? Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se forem comentar, que seja com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau.